Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga Anita Castro e nós estamos começando o primeiro evangelho do ano de 2023. Espero que as festas de vocês tenham sido maravilhosas, que vocês estejam todos abençoados e sintam-se todos muito acolhidos nesse nosso primeiro momento do evangelho. Como sempre, meus queridos, peço a vocês que vocês convidem os seus amados, os seus amigos, os seus familiares a estarem junto conosco, porque hoje nós vamos fazer o nosso primeiro evangelho do ano de 2023 aqui no canal Universo da Mulher e será um evangelho muito especial. Então convide os seus queridos, espalhe o link deste vídeo em todas as suas redes sociais. E vamos juntos nessas bênçãos que nós vamos receber aqui, queridos. Tenham consigo aí uma garrafa de água ou uma jarra de água para que seja fluidificada ao longo dos trabalhos e vamos então iniciar. Meus queridos, eu quero dizer para vocês que esse evangelho de hoje será especial segundo algumas intuições e algumas reflexões que eu fiz no final de ano sobre uma mensagem da querida benfeitora Maria da Soledade, que tem se utilizado de mim para trazer essas bênçãos para nós, não é mesmo? E ela trouxe, antes do final do ano, uma mensagem muito importante que me levou a profundas reflexões. E como irmã de todas vocês, de todos vocês que sou, venho aqui então compartilhar essas reflexões com vocês. Começou então com essa mensagem que diz o seguinte: alma preciosa, não julgue ao irmão em seus resvalares na vida, pois não sabes quais foram as condições que o levaram a tais atitudes. O infrator das leis pode ter sido a criança abandonada e sofrida. O agressor pode ter sido a vítima de maus-tratos absurdos. O debochado pode ter sido profundamente ferido em seus melhores sentimentos. É certo que, pela lei de causa e efeito, o que recebemos foi o que um dia fizemos, e todos ressarciremos nossos débitos. Contudo, não acusemos e, ao contrário, estendamos socorro e oração ao caído, porque um dia podemos ser nós que precisemos deste amparo. Então, esta mensagem da querida Maria da Soledade, este espírito amoroso que tem nos trazido mensagens tão amorosas para que a gente possa refletir sobre o dia a dia, não é mesmo? Ela trouxe, antes do final do ano, essa mensagem. E aí eu comecei a refletir sobre as questões que ela fala aqui, né? Que o infrator das leis, por exemplo, pode ter sido uma criança abandonada e sofrida, não é mesmo? E por isso repete esses atos. Que o agressor, ele pode ter sido uma vítima de maus tratos, esses maus tratos absurdos que acontecem por aí. Que aquele que é debochado, que é desleixado da vida, pode ter sido profundamente ferido, né? Nos seus melhores sentimentos. E aí ela nos fala que é certo que a lei de causa e efeito, através desta lei, nós vamos receber aquilo que nós espalhamos, não é? O que ela está falando? Ela está falando de outras vidas e até mesmo desta vida, não é? Que aquilo que nós plantamos em outras vidas, nós vamos colher nesta vida. Semelhantemente, aquilo que nós plantamos e semeamos nesta vida também colheremos, não é? Então, claro, que esses irmãos que passam por certas questões ou que causam certos males, posteriormente terão que ressarcir, como todos nós ressarciremos e ressarcimos os nossos débitos, não é? Mas isso não é motivo, como ela diz aqui, que nós acusemos esses irmãos que estão em erro. Ao contrário, ela nos aconselha que nós socorramos esses irmãos em oração, em boa vontade, não é mesmo? Porque um dia podemos ser nós que estaremos nessas condições.
E aí eu me pus a pensar e fui refletindo sobre todas essas questões. E quem de nós já não julgou alguém, não é mesmo? E aí, em toda essa reflexão, eu cheguei até Maria Madalena, esse espírito iluminado, Maria de Magdala, não é mesmo? E aí, eu fui levada ao livro Boa Nova, no capítulo 20, que nos fala sobre um encontro que Maria Madalena teve quando ela conheceu Jesus. Ela teve esse encontro com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ela então começou a pôr em prática o Evangelho em sua vida. E é através deste capítulo do livro Boa Nova, psicografia do nosso querido Chico Xavier, pelas mãos do espírito Humberto de Campo, conhecido também como Irmão X, que nós vamos refletir essa noite. Então, nós vamos ler este capítulo e conforme nós formos aqui observando a leitura, eu vou ir tecendo breves comentários, certo, queridos? Daquilo que eu fui refletindo, é uma partilha de um estudo que eu fiz para a minha vida e que eu trago então para partilhar com vocês, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Que nós possamos fruir e trazer para a nossa vida diária tudo o que nós recebermos aqui através dessa leitura, porque certamente, além da reflexão que eu vou trazer para vocês, vocês terão também as suas próprias reflexões, as suas próprias intuições e receberão as suas próprias revelações. Então vamos à leitura então. O capítulo é o capítulo 20 do livro Boa Nova, sob o título Maria de Magdala. E diz o seguinte: Maria de Magdala ouvira as pregações do Evangelho do Reino, não longe da vila principesca onde vivia, à conta de prazeres, em companhia de patrícios romanos, e tornara-se de admiração profunda pelo Messias. Que novo amor era aquele apregoado aos pescadores singelos por lábios tão divinos? Até ali caminhara ela sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com o vinho de condenáveis alegrias. Um adendo aqui, meus queridos, como todos nós sabemos, Maria de Magdala era cortesã, não é mesmo? Era uma prostituta da época e ela então, infelizmente, vivia, como diz aqui, embriagando-se com este vinho de condenáveis alegrias. Mas ela encantara-se pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a partir daqui, grandes coisas vão acontecer na vida de Maria Magdala. Então vamos ver, continuando a nossa leitura. Contudo, seu coração estava sequioso e em desalento. Era jovem e formosa. Emancipara-se dos preconceitos férreos de sua raça. Sua beleza lhe escravizara aos caprichos de mulher os mais ardentes admiradores. Mas seu espírito tinha fome de amor. Então, meus queridos, Maria de Magdala era uma linda jovem, não é mesmo? E ela havia sido escravizada por sua beleza infinita, que estes admiradores ardentes se utilizavam então dos seus caprichos, dos seus desejos, satisfazendo-se através de Maria Madalena. Prosseguindo então a leitura. O profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos. Depois que lhe ouvira a palavra, observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio mortal ao espírito sensível. As músicas voluptuosas não lhe encontravam eco no íntimo. Os enfeites romanos de sua habitação se tornaram áridos e tristes. Maria chorou longamente, embora não compreendesse ainda o que pleiteava o profeta desconhecido.
Entretanto, seu convite amoroso parecia ressoar-lhe nas fibras mais sensíveis de mulher. Jesus chamava os homens para uma vida nova. Decorrida uma noite de grandes meditações, e antes do famoso banquete em Naim, onde ela ungiria publicamente os pés de Jesus com os bálsamos perfumados de seu afeto, notou-se que uma barca tranquila conduzia a pecadora a Cafarnaum. Dispusera-se a procurar o Messias, após muitas hesitações. Como a receberia o Senhor na residência de Simão? Seus conterrâneos nunca lhe haviam perdoado o abandono do lar e a vida de aventuras. Para todos, era ela a mulher perdida que teria de encontrar a lapidação na praça pública. Sua consciência, porém, lhe pedia que fosse. Então, meus queridos, eu comecei a imaginar, não é mesmo, quanto sofrimento Maria de Magdala passou. Porque imaginemos nessa época aqui, em que as mulheres não eram valorizadas, nem mesmo as mulheres que eram casadas. Imaginemos as prostitutas, as cortesãs, como eram tratadas essas mulheres. As mulheres não tinham valor. Imaginemos as cortesãs. Quanto sofrimento, quanta humilhação, quanta dor. Como nós vemos aqui, que os seus patrícios não lhe perdoavam, não é mesmo? Mas a pregação que ela ouvira do Mestre, as palavras do Evangelho do Mestre, tocaram a sua vida, tocaram a sua consciência, e ela desejava estar perto de Jesus. Então vamos ver, seguindo a nossa leitura. Jesus tratava a multidão com especial carinho. Jamais lhe observara qualquer expressão de desprezo para com as numerosas mulheres de vida equivocada que o cercavam. Além disso, sentia-se seduzida pela sua generosidade. Se possível, desejaria trabalhar na execução de suas ideias puras e redentoras. Propunha-se a amar como Jesus amava, sentir com os seus sentimentos sublimes. Se necessário, saberia renunciar a tudo. Que lhe valiam as joias, as flores raras, os banquetes suntuosos, se ao fim de tudo isso conservava a sua sede de amor? Envolvida por esses pensamentos profundos, Maria de Magdala perpetrou o umbral da humilde residência de Simão Pedro, onde Jesus parecia esperá-la tal a bondade com que a recebeu num grande sorriso. A recém-chegada sentou-se com indefinível emoção a estrangular-lhe o peito. Então, gente, Maria de Magdala ouvira a palavra do Mestre, e pela palavra do Evangelho do Senhor, das boas novas que ele trazia, ela fora tocada. Todos aqueles desejos, aquelas flores coloridas, aquelas joias suntuosas que ela recebia dos seus admiradores, a sua casa toda enfeitada, as festas, os desejos mundanos, nada mais fazia sentido para ela. Ela desejava ardentemente servir ao Evangelho do Senhor, levar o seu amor conhecido a todos aqueles que precisassem. Mas ela, como mulher da época, claro, era rejeitada. E então, mesmo assim, ela quis se aproximar do Senhor. E o Senhor a recebeu como recebia todas as mulheres de vida pregressa daquela época e como recebia todos os que estivessem em engano. Porque o próprio Mestre falava, não é mesmo? Que ele tinha vindo era para os que estavam adoecidos, para aqueles que estavam em dificuldades. E Maria de Magdala tinha sua alma adoecida e desejava ser curada pelo médico dos médicos,
Jesus. Continuando a nossa leitura, então. Vencendo, contudo, as suas mais fortes impressões, assim falou em voz súplice, feitas as primeiras saudações. Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, Mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. Então, meus queridos, aqui por essa fala de Maria de Magdala, nós percebemos que ela trazia culpa no seu coração, que ela tinha a alma adoecida por todo aquele tratamento indigno que lhe davam, por todas as injustiças, da forma com a qual lhe tratavam, por toda aquela indignidade que lhe rodeava, por todos aqueles maus tratos que as pessoas lhe traziam. Mas ela confessava aqui ao Senhor que ela tinha sede do verdadeiro amor. E vamos ver então o que vai acontecer a partir de agora. Vamos continuar a nossa leitura. As primeiras lágrimas lhe borbulharam dos olhos, enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita. Ela, porém, continuou: ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? Olha só, gente. Ela achava que ela era uma filha do pecado e, chorando entre lágrimas de dor, ela perguntava ao Senhor que será que Deus a aceitaria? Que ela desejava sim ser uma das ovelhas. Mas será que ela seria aceita por Deus? Vamos ver o que Jesus amorosamente responde a Maria Madalena. O profeta Nazareno fitou-a enternecido, sondando as profundezas do seu pensamento, e respondeu bondoso: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino, e Deus te abençoa as alegrias. Olha só, gente, que coisa linda, não é mesmo? Jesus já começou consolando o coração de Maria, porque ela se sentia culpada, ela se sentia indigna de chegar perto de Deus. E Jesus disse para ela: Maria, levanta os teus olhos para os céus e te regozija, porque tu escutou as palavras do reino, a boa nova das palavras do reino de Deus. E Deus te abençoa as alegrias. Deus não julga ninguém, gente. Ele oportuniza refazimento, que é o que estava acontecendo aqui com Maria de Magdala. E Jesus continua dizendo o seguinte: acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são a esperança em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Olha que coisa linda a fala de Jesus, gente. Jesus perguntou para Maria: Maria, por acaso tu poderia pensar que alguém no mundo tivesse condenado ao pecado eterno? Não existe isso para Deus, meus queridos. Deus oportuniza refazimento a todos nós. Não existe condenação eterna ao pecado.
E aí ele diz: onde estaria então o amor do nosso Pai se fosse assim? Se Deus condenasse eternamente alguém aos seus próprios erros, onde estaria o amor do Pai? Não é mesmo? E aí ele pergunta para Maria se ela nunca viu as flores nascerem na primavera sobre uma casa em ruínas. Olha que coisa linda, né? Essa reflexão que ele leva Maria a fazer. As ruínas são as criaturas humanas e as flores são a esperança em Deus. Olha que lindo, gente. Aí a gente fica imaginando a cena, né? Uma casa em ruínas e aquelas flores da primavera nascendo. Que coisa linda, não é mesmo? As flores da primavera são a esperança de Deus sobre a criatura humana, que é coberta de erro, porque todos nós erramos, meus queridos. Mas Deus, em sua infinita bondade e amorosidade, nunca nos desampara, nem nos deixa largados aos nossos próprios enganos. E aí ele diz que sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos de Deus descem e chamam. Deus não nos deixa sós. E ele convida então Maria de Magdala a viver a partir daquele momento, a iluminar-se do sol, desse sol divino, não é mesmo? Que chegava a iluminar o seu destino, convidando-a a caminhar a partir dali na luz e dizendo a ela que o amor cobre multidão de pecados. Essa é uma palavra que está também na Bíblia, não é mesmo? E que fala que o amor, esse amor que é divino, ele cobre essa multidão de enganos, porque pecado é quando nós saímos da rota, não é mesmo? A palavra pecado significa engano no caminho, não é? E aí, continuando a nossa leitura, diz o seguinte: a pecadora de Magdala escutava o mestre, bebendo-lhe as palavras. Homem algum havia falado assim à sua alma incompreendida. Os mais levianos lhe pervertiam as boas inclinações. Os aparentemente virtuosos a desprezavam sem piedade. Então, meus queridos, não havia quem a apoiasse. Aqueles que eram mais levianos levavam ela a cometer os enganos que ela cometia na sua vida pregressa. E aqueles que se achavam melhores do que todos lhe desprezavam. Só Jesus veio lhe dar o carinho e a atenção de que ela precisava para o seu refazimento. Continuando a leitura então. Engolfada em pensamentos confortadores e ouvindo as referências de Jesus ao amor, Maria acentuou levemente: no entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. Sim, redarguiu Jesus, tua sede é real. O mundo viciou todas as fontes de redenção e é imprescindível compreenda que em suas sendas a virtude tem de marchar por uma porta muito estreita. Geralmente um homem deseja ser bom como os outros, honesto como os demais, olvidando que o caminho onde todos passam é de fácil acesso e de marcha sem edificações. A virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria. Há os que amam aos que lhe pertencem ao círculo pessoal, os que são sinceros com os seus amigos, os que defendem seus familiares, os que adoram os deuses do favor. O que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes da redenção. O amor sincero não exige satisfações passageiras que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre, sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Olha só as palavras de Jesus, gente. Jesus fala aqui que o mundo viciou todas as fontes de redenção, não é mesmo? E que essas virtudes que são ditas por aí
São, infelizmente, edificações sem marcha. As virtudes no mundo foram transformadas na porta larga da conveniência própria. E aí ele nos fala aqui daqueles que amam aqueles que são do seu círculo, daqueles que são sinceros com os seus amigos, daqueles que defendem os seus familiares. E tudo bem, gente, nós sermos sinceros com os nossos amigos, defendermos os nossos familiares e amarmos aqueles que pertencem ao nosso círculo, mas nós temos que estender este amor. E aí Jesus nos fala aqui que há também aqueles que adoram os deuses do favor, ou seja, as pessoas vão para dentro dos templos e vão exigir de Deus alguma coisa em troca da sua adoração. Deus deve ser adorado acima de qualquer coisa, gente. Quando nós estamos na luta e na dificuldade, quando nós estamos com as nossas coisas todas resolvidas, com todas as situações em circunstâncias benéficas ou com todas as circunstâncias em dificuldade. Deus é Deus. A maioria das pessoas vai para dentro das igrejas, para dentro dos templos, fazer trocas. Deus, eu te adoro se tu curar a minha irmã, a minha mãe, o meu filho, a minha filha. Deus, eu te adoro se tu me der a casa, o carro, o emprego melhor, a minha conta cheia. Deus, eu te adoro se tu realizar os meus desejos. Não é assim, queridos. Deus não é Deus de favores. Deus, é o Criador. É aquele que nos deu a vida. É aquele que nos deu a eternidade. Por isso que quando nós falamos do Evangelho segundo o Espiritismo, nós não estamos falando de uma simples reflexão. Nós estamos falando de cura profunda do Espírito que é eterno. Porque essa vida aqui é passageira. Essa vida aqui é só um instante. E nós somos espíritos eternos. E nós precisamos rever os nossos caminhos com profundidade, com boa vontade. E se errarmos, voltarmos novamente a reconstruir os nossos caminhos com todas as oportunidades que recebemos. E adorarmos a Deus acima de qualquer circunstância, boa ou má. E aí Jesus fala aqui que o amor sincero não exige satisfações passageiras. Essas satisfações que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Então ele convida Maria de Magdala e, por circunstância de reflexão a todos nós, a trabalharmos sempre, sem amargura e sem ambição, ou seja, não desejando nada em troca, jubilando-nos, nos alegrando com o sacrifício, porque só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. É isso que Jesus diz aqui. E aí, continuando a nossa leitura, diz o seguinte: Maria o escutava embevecida, ansiosa por compreender inteiramente aqueles ensinos novos, interrogou atenciosamente: só o ardor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Jesus teve um gesto afirmativo e continuou: somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Olha, gente, vamos reler isso aqui e entender bem, fazer fixar na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito, somente o sacrifício. Sacrifício é sagrado ofício. Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Olha só, gente, não é nada disso que nós esperamos aqui na Terra. Prosperidade financeira, o carro do ano, a casa mais rica, a conta cheia, o namorado mais bonito, o corpo escultural, a namorada mais linda. Não é nada disso, gente. Viver bem é saber imolar-se, ou seja, sacrificar-se pelo bem do outro, do todo.
começando por sacrificar os erros e os enganos em si mesmo e transformando a vida profundamente. E Jesus continua falando: acreditas que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio tão só com os caprichos antagônicos e por vezes criminosos dos que se elevam à galeria dos triunfadores? Por que Jesus está falando isso aqui? Porque os triunfadores, na verdade, gente, eles querem a plateia aplaudindo. Então Jesus está perguntando: será que tu acredita, Madalena, que o mundo pode se manter em equilíbrio próprio tão só por esses caprichos? Não. E Jesus continua dizendo: toda luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Olha isso, gente, olha que profunda essa frase. Eu vou reler. Toda luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Lembrando, queridos, que sacrifício é sagrado ofício. Este é o significado. Sacrificar-se, doar-se ao outro, sem nenhum desejo por trás, com amor, com dedicação, com empenho, sem julgamento. Toda a luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Jesus continua: um guerreiro coberto de louros ergue os seus gritos de vitória sobre os cadáveres que juncam ao chão. Mas apenas os que tombaram fazem bastante silêncio para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. O primeiro pode fazer a experiência para um dia. Os segundos constroem a estrada definitiva na eternidade. Então, queridos, não é aquele que é mais famoso que é aquele que é verdadeiramente triunfante, mas aquele que faz o melhor pelos seus irmãos e pelo todo, com boa vontade, sem nenhuma cobrança e sem nenhum julgamento. Esse sim está construindo uma estrada definitiva para a eternidade. Prosseguindo a nossa leitura, Jesus diz ainda a Maria de Magdala: na tua condição de mulher, já pensaste no que seria o mundo sem as mães exterminadas no silêncio e no sacrifício? Não são elas as cultivadoras do jardim da vida, onde os homens travam a batalha? Muitas vezes, o campo enflorescido se cobre de lama e sangue, mas na sua tarefa silenciosa, os corações maternais não desesperam e reedificam o jardim da vida, imitando a providência divina que espalha sobre um cemitério os lírios perfumados de seu amor. Gente, essa parte aqui me emocionou muitíssimo quando eu refleti sobre ela. Porque nós pensamos naqueles que erraram e naqueles que triunfaram, não é mesmo? Por exemplo, nós nos lembramos de todas as maldades de Hitler, mas nós não nos lembramos que Hitler tinha uma mãe também, que talvez estivesse sofrendo muito por todo o mal que o filho estava causando. Nós nos lembramos dos grandes mártires da história, mas nós não nos lembramos que ele também tinha uma mãe. Nós condenamos aqueles que cometem grandes abusos e que são presos por isso, os grandes psicopatas, mas nós não nos recordamos que esses tinham mães que sofriam pelo estado geral de seus filhos. Nós nos recordamos de condenar às vezes aquele que se suicida, como por exemplo Judas, mas nós não nos lembramos da mãe de Judas e daqueles que se suicidaram
que tem que sepultar os seus filhos com imensa dor. Jesus aqui faz Maria recordar das mães. Ele fala: já pensaste no que seria o mundo sem as mães, que são exterminadas no silêncio e no sacrifício? Qual é a primeira morada, gente, que o Espírito faz quando retorna para o planeta, para cumprir as suas provas e as suas expiações? A primeira morada que nós fazemos é no útero da nossa mãezinha. Então, meus queridos, nós precisamos nos recordar das mães. Jesus fala aqui que muitas vezes no campo enflorescido, que se cobre de lama e sangue, a tarefa silenciosa das mães, com os seus corações maternais, que não desesperam, mas reedificam o jardim da vida, e que elas imitam a providência divina que se espalha sobre um cemitério, os lírios perfumados do seu amor. Então, Jesus está falando que as mães renovam a vida dos filhos, mesmo depois que eles já nasceram de seus úteros, com os seus cuidados, com o seu carinho, com a sua atenciosidade, com o seu dia a dia amoroso, cuidando de cada detalhe da vida do filho, depois que os filhos crescem, com as suas orações, com o seu amor quando recebe os filhos. Mães são tesouros, queridos, que precisam ser valorizados. E aí, continuando a leitura, diz o seguinte: Maria de Magdala, ouvindo aquelas advertências, começou a chorar, a sentir no íntimo o deserto da mulher sem filhos. Por fim exclamou: desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Então, atraindo-a brandamente a si, o Mestre acrescentou. Olha que coisa linda, gente. Maria estava triste, chorando porque não poderia ser mãe, porque na condição que ela vivia, como cortesã, provavelmente ela tinha sido ferida no mais profundo. E como seria mãe nesse sentido, não é mesmo? Talvez Maria fosse até mesmo estéril por todos os contatos que ela teve sexualmente devido a essa vida pregressa que ela se obrigava a seguir. E Jesus não a trouxe ao peito num abraço, Jesus não a puxou para perto de si. Aqui diz que Jesus, atraindo-a brandamente a si, acrescentou. Então, devido à sua vibração amorosa imensa que cobria todo aquele lugar, Jesus atraiu Maria para ele através desta vibração. E aí diz o seguinte: o Mestre acrescentou. Olha as palavras de Jesus, gente. Preste atenção, que coisa mais linda o que Jesus diz aqui. Jesus disse assim: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? Olha que coisa linda, gente. Em outras palavras, Jesus está dizendo para Maria: Maria, tu não podes ser mãe física de um filho teu, saído do teu ventre, mas tu podes gerar filhos no ventre espiritual. E aí ele pergunta a ela: Maria, qual das mães tem maior valor aos olhos de Deus? Aquela que se devotou somente aos filhos da sua carne, ou aquela que se consagrou pelo Espírito aos filhos de outras mães? Então, meu querido, minha querida, o que Jesus está falando aqui é que através do cuidado que se devota a outra pessoa de forma maternal ou paternal para os homens, aqui no caso falando das mulheres de forma maternal,
Nós temos grandíssimo valor quando nós nos devotamos amorosamente aos filhos de outras mães. Olha que coisa linda! E aí, continuando a leitura, diz o seguinte: aquela interrogação pareceu despertá-la para meditações mais profundas. Maria sentiu-se amparada por uma energia interior diferente, que até então desconhecera. A palavra de Cearas lhe honrava o espírito, convidava a ser mãe de seus irmãos em humanidade, aquinhoando-os com os bens supremos das mais elevadas virtudes da vida. Experimentando radiosa felicidade em seu mundo íntimo, contemplou o Messias com os olhos nevoados de lágrimas e, em êxtase de sua imensa alegria, murmurou comovidamente: Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor celestial que me ensinastes. Acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento. Procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração. Estarei com os aleijados e leprosos. Olha que coisa linda, gente. Maria foi tocada profundamente e disse para o Mestre que a partir daquele momento ela recusava todos aqueles prazeres transitórios do mundo em que ela vivia e que ela se dedicaria ao amor celestial que o Mestre estava ensinando a ela, que ela acolheria como suas filhas as suas irmãs em sofrimentos, ou seja, outras prostitutas, não é mesmo? E que ela procuraria os infortunados para lhes aliviar todas as feridas do coração e os aleijados e leprosos, aqueles que estavam totalmente abandonados naquela sociedade e que até hoje, às vezes, gente, são abandonados ainda. E prosseguindo então aqui a nossa leitura, diz o seguinte: nesse instante, Simão Pedro passou pelo aposento demandando o interior e a observou com certa estranheza. A convertida de Magdala lhe sentiu o olhar glacial, quase denotando desprezo, e já receosa de um dia perder a convivência do Mestre, perguntou com interesse: Senhor, quando partirdes deste mundo, como ficaremos? Jesus compreendeu o motivo e o alcance de sua palavra e esclareceu: certamente que partirei, mas estaremos eternamente reunidos em espírito. Quanto ao futuro, com o infinito de suas perspectivas, é necessário que cada um tome sua cruz, em busca da porta estreita da redenção, colocando acima de tudo a fidelidade a Deus e, em segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmo. Olha só, gente, Pedro, nós sabemos que era conhecido como Simão Pedro, ele infelizmente tinha uma certa implicância com Maria e devido à criação judaica daquele momento, porque as mulheres não eram valorizadas, especialmente porque Maria de Magdala houvera sido prostituta até ali. Por isso Pedro lhe lançou aquele olhar glacial, ou seja, gelado, condenatório. Mas Jesus aqui explica a Maria Madalena que mesmo quando ele partisse, que ele estaria com todos nós, reunido em espírito, e que ao futuro definiria-nos que as nossas perspectivas fossem tomar a nossa cruz e irmos em busca da porta estreita da redenção, colocando acima de tudo a nossa fidelidade a Deus, não é mesmo? E em segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmos, porque nós temos todas as condições que Deus nos oferta dentro do nosso interior, no nosso espírito, para nos desenvolvermos, para deixarmos os enganos cometidos para trás
e vivermos em renovação. Jesus nos aguarda de braços abertos, queridos. Assim precisamos andar. Prosseguindo a nossa leitura, então, diz o seguinte: observando que Maria, ainda opressa pelo olhar estranho de Simão Pedro, se preparava a regressar, o mestre lhe sorriu com bondade e disse: vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Olha que lindas as palavras de Jesus, meus queridos. Quando ele viu que Maria ia se retirando porque ficou envergonhada devido aos olhares de Simão Pedro, ele aconselhou para que ela fosse, para que ela se sacrificasse e amasse sempre, e lhe disse que o caminho era sim longo, de difícil a jornada, mas que, mesmo sendo a porta estreita, que ela se renovasse na fé, vencendo os obstáculos, e que ela nada temesse, que tudo que é preciso que ela fizesse e que nós também façamos, meus queridos. Apesar das dificuldades do caminho, da jornada, da porta estreita, é renovarmos a nossa fé e crermos somente, não é mesmo? Prosseguindo a leitura, mais tarde, depois de sua gloriosa visão do Cristo ressuscitado, Maria de Magdala voltou de Jerusalém para a Galiléia, seguindo os passos dos companheiros queridos. Aqui é mencionado então quando Maria viu, ela que foi a primeira que viu Jesus, não é mesmo? Devido à grande dificuldade da transformação, porque Maria é um dos maiores exemplos, Maria de Magdala é um dos maiores exemplos de transformação, gente. Porque os outros todos tinham as suas dificuldades, é claro, mas Maria de Magdala tinha que vencer os seus maus pendores internos, desejos sexuais, perversões que ela tinha na alma, incompreensões que ela mesma causou a si própria, vencer as dificuldades da sua época, os preconceitos pelos quais ela passava, para que ela pudesse chegar até onde ela chegou, um espírito iluminado que ela se tornou. E então, para a primeira pessoa para quem Jesus apareceu, foi não para os seus discípulos, nem mesmo para sua mãezinha, nossa mãezinha, Maria Santíssima, mas foi para Maria de Magdala, devido ao seu grande esforço e à sua imensa vitória em vencer a si mesma. Prosseguindo então a leitura, a mensagem da ressurreição espalhara uma alegria infinita. Após algum tempo, quando os apóstolos e seguidores do Messias procuravam reviver o passado junto ao Tiberíades, os discípulos diretos do Senhor abandonaram a região a serviço da Boa Nova. Ao disporem-se os dois últimos companheiros a partir, em definitivo, para Jerusalém, Maria de Magdala, temendo a solidão da saudade, rogou fervorosamente lhe permitissem acompanhá-los à cidade dos profetas. Ambos, no entanto, se negaram a anuir aos seus desejos. Temiam-lhe o pretérito de pecadora, não confiavam em seu coração de mulher. Maria compreendeu, mas lembrou-se do Mestre e resignou-se. Olha só, gente, depois da partida de Jesus, ainda os discípulos se renegaram que Maria fosse junto com eles, porque eles não confiavam em Maria, por ela ser uma mulher e por ela ter tido anteriormente uma vida pregressa. Quantas vezes, gente, nós desconfiamos das pessoas que já erraram conosco, mesmo que elas tenham mudado. Prestemos atenção nesse exemplo. Procuremos ser mais compreensivos e, claro, observar todas as situações, mas oportunizar renovação às pessoas. Maria de Magdala aqui
sofria ainda os preconceitos, mesmo tendo mudado de vida totalmente. E continuamos a leitura, que diz o seguinte: humilde e sozinha resistiu a todas as propostas condenáveis que a solicitavam para uma nova queda de sentimentos. Sem recursos para viver, trabalhou pela própria manutenção em Magdala e Dalmanuta. Foi forte nas horas mais ásperas, alegre nos sofrimentos mais escabrosos, fiel a Deus nos instantes escuros e pungentes. De vez em quando ia às sinagogas, desejosa de cultivar a lição de Jesus. Mas as aldeias da Galiléia estavam novamente subjugadas pela intransigência do judaísmo. Ela compreendeu que palmilhava agora o caminho estreito, onde ia só, com a sua confiança em Jesus. Por vezes chorava de saudade quando passeava no silêncio da praia, recordando a presença do Messias. As aves do lago, ao crepúsculo, vinham pousar, como outrora, nas alcaparreiras mais próximas. O horizonte oferecia, como sempre, o seu banquete de luz. Ela contemplava as ondas mansas e lhes confiava suas meditações. Certo dia, um grupo de leprosos veio a Dalmanuta. Procediam da Idumeia, aqueles infelizes, cansados e tristes, em supremo abandono. Perguntavam por Jesus Nazareno, mas todas as portas se lhes fechavam. Maria foi ter com eles, e sentindo-se isolada, com amplo direito de empregar a sua liberdade, reuniu-os às árvores da praia e lhes transmitiu as palavras de Jesus, enchendo-lhes os corações das claridades do Evangelho. As autoridades locais, entretanto, ordenaram a expulsão imediata dos enfermos. A grande convertida percebeu tamanha alegria no semblante dos infortunados em face de suas fraternas revelações com respeito às promessas do Senhor, que se pôs em marcha para Jerusalém na companhia deles. Todo o grupo passou a noite ao relento, mas sentia-se que aos júbilos do reino de Deus agora os dominavam. Todos se interessavam pelas descrições de Maria, devoravam-lhe as exortações, contagiados de sua alegria e de sua fé. Chegados à cidade, foram conduzidos ao Vale dos Leprosos, que ficava distante, onde Madalena perpetrou com espontaneidade de coração. Seu espírito recordava as lições do Messias, e uma coragem indefinível se assenhoreava de sua alma. Então, gente, olha que coisa mais linda, não é mesmo? E que coisa difícil também aqueles leprosos viviam. Os pobres leprosos, desenganados com aquela doença daquela época que não tinha nenhum tratamento, eles eram despachados de todas as casas. Ninguém os recebia. Eles queriam saber de Jesus, mas ninguém lhes falava. E Maria, com seu amor, Maria de Magdala, amorosa e gentil, sentiu-se então nesse grande desejo de falar a eles do amor e das boas novas do Senhor Jesus Cristo, enchendo os corações daqueles abandonados de amor e de esperança. E prosseguiu com eles por todo o caminho. E continuando a nossa leitura, diz o seguinte: dali em diante, todas as tardes, a mensageira do Evangelho reunia a turba de seus novos amigos e lhes dizia o ensinamento de Jesus. Rostos ulcerados enchiam-se de alegria, olhos sombrios e tristes tocavam-se de nova luz. Maria lhes explicava que Jesus havia exemplificado o bem até a morte, ensinando que todos os seus discípulos deviam ter bom ânimo para vencer o mundo. Os agonizantes arrastavam-se até junto dela e lhe beijavam a túnica singela.
A filha de Magdala, lembrando o amor do Mestre, tomava-os em seus braços fraternos e carinhosos. Em breve tempo, sua epiderme apresentava igualmente manchas violáceas e tristes. Ela compreendeu a sua nova situação e concordou a recomendação do Messias de que somente sabiam viver os que sabiam imolar-se. Então, meus queridos, Maria de Magdala acabou sua vida com lepra, mas ela recordou-se das palavras do Messias, que somente sabiam viver verdadeiramente aqueles que se imolavam, ou seja, que se sacrificavam em amor pelos outros, e foi o que ela fez. Prosseguindo a leitura, então, diz o seguinte: e experimentou grande gozo por haver levado aos seus companheiros de dor uma migalha de esperança. Desde a sua chegada em todo o vale se falava daquele reino de Deus que a criatura devia edificar no próprio coração. Os moribundos esperavam a morte com um sorriso ditoso nos lábios. Os que a lepra deformara ou abatera guardavam bom ânimo nas fibras mais sensíveis. Sentindo-se ao termo de sua tarefa meritória, Maria de Magdala desejou rever antigas afeições de seu círculo pessoal, que se encontravam em Éfeso. Lá estavam também João e Maria, além de outros companheiros dos júbilos cristãos. Adivinhava que as suas últimas dores terrestres vinham muito próximas. Todavia, deliberou pôr em prática o seu humilde desejo. Então, Maria tinha grande vontade, não é mesmo, de rever os companheiros de caminhada e de júbilo quando Jesus ainda estava sobre a terra. E ali em Éfeso estavam inclusive João, o evangelista, aquele que acompanhou Jesus até a cruz, e Maria, sua mãezinha, que moravam ali em Éfeso. E Maria de Magdala desejava muito rever os seus companheiros e pôs-se a caminho então. Vamos ver o que acontece. Continuando a nossa leitura. Nas despedidas, seus companheiros de infortúnio material vinham suplicar-lhe os derradeiros conselhos e recordações. Envolvendo-os no seu carinho, a emissária do Evangelho lhes dizia apenas: Jesus deseja intensamente que nos amemos uns aos outros e que participemos de suas divinas esperanças na mais extrema lealdade a Deus. Dentre aqueles doentes, os que ainda se equilibravam pelos caminhos, lhe traziam o fruto das esmolas escassas. As crianças abandonadas vinham beijar-lhe as mãos. Na fortaleza de sua fé, a ex-pecadora abandonou o vale, afastando-se de suas choupanas misérrimas, através das estradas ásperas. A peregrinação foi-lhe difícil e angustiosa. Para satisfazer aos seus intentos, recorreu à caridade, sofreu penosas humilhações, submeteu-se ao sacrifício, observando as feridas pustulentas que substituíam a sua antiga beleza. Alçava-se em reconhecer que seu espírito não tinha motivos para lamentações. Jesus a esperava e sua alma era fiel. Realizada a sua aspiração por entre dificuldades infinitas, Maria achou-se um dia às portas da cidade. Mas invencível abatimento lhe dominava os centros de força física. No justo momento de suas efusões afetuosas, quando o casaril de Éfeso se lhe desdobrava à vista, seu corpo alquebrado negou-se a caminhar. Modesta família de cristãos do subúrbio recolheu-a a uma tenda humilde, caridosamente. Madalena pôde ainda rever amizades bem caras, consoante seus desejos. Entretanto, por largos dias de padecimentos, debateu-se entre a vida e a morte.
Uma noite, atingiram o auge as profundas dores que sentia. Sua alma estava iluminada por brandas reminiscências, e não obstante seus olhos se acharem selados pelas pálpebras entumecidas, via com os olhos da imaginação o lago querido, os companheiros de fé, o mestre bem-amado. Seu espírito parecia transpor as fronteiras da eternidade radiosa. De minuto a minuto, ouvia-se-lhe um gemido surdo, enquanto os irmãos de crença lhe rodeavam o leito de dor, com as preces sinceras de seus corações amigos e desvelados. Em dado instante, observou-se que seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, experimentava a consoladora sensação de alívio. Sentia-se sob as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias. As aves cantavam nos ramos próximos e as ondas sussurrantes vinham beijar-lhe os pés. Foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo do que nunca. Seu olhar tinha o reflexo do céu e no semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prosternou, exclamando como antigamente: Senhor! Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita. Amaste muito. Vem, eu te espero aqui. Olha que coisa mais linda, não é, gente? Maria de Magdala, que sofria de lepra, desejou entrar na cidade de Éfeso e rever os seus amigos queridos, mas a doença impediu-a. Ela foi então recolhida por uma família querida, que era cristã também, e lá os amigos foram até ela. E ela então, por longos dias ainda sofreu entre vida e morte, mas no momento derradeiro, ela conseguiu se desvencilhar das vestes carnais e foi recebida amorosamente por Jesus. Meus queridos, esta foi uma partilha um pouco mais longa, mas muito importante para os nossos corações e para a nossa evolução, especialmente por ser a primeira partilha de Evangelho deste ano. Que nós possamos, meus amados, refletir sobre todas as bênçãos que recebemos aqui. Vamos fazer então uma breve oração, mas que nossas reflexões sejam profundas sobre tudo aquilo que recebemos de bom através desta partilha. Amado Senhor Jesus Cristo, Maria, Mãe Santíssima de todos nós, Maria de Magdala, Espírito iluminado e iluminador, Espíritos amigos, benfeitores queridos que vos interessais por nós, nós vos agradecemos profundamente pelas bênçãos que foram derramadas sobre nós e sobre nosso lar com essa partilha. Que as nossas reflexões sejam profundas e que mais profundas ainda sejam as nossas transformações através destas palavras de bênção, de luz e de vitória que recebemos aqui, que nós possamos crer em nosso potencial, sermos fiéis a Deus e que nós possamos nos espelhar nesta página de amor que foi a vida de Maria de Magdala. Somos gratos e pedimos vossas graças nesta noite. Podem fazer aqui as suas orações pessoais, meus queridos.
Agora então, meus amados, podem beber um pouco da água que foi fluidificada ao longo dos trabalhos e vamos então, com gratidão em nossos corações, encerrando o nosso Evangelho desta noite. Lembro-lhes ainda que nós continuaremos ao longo deste ano os nossos trabalhos, como sempre, nas segundas-feiras às 19 horas, o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, nas quartas-feiras às 21 horas, o Evangelho no Lar, nas quintas-feiras às 18h30, os estudos da obra de André Luiz, e nas sextas-feiras às 18 horas, o Momento do Passe, quando nós recebemos os eflúvios da espiritualidade superior. Gratidão por suas companhias, que Jesus, que Maria Santíssima, que Maria de Magdala e que todos os amigos espirituais que estiveram e estão sempre conosco, nos conduzam ao bem maior. Gratidão por suas companhias e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, queridos e queridas. Muita paz a todos nós.